Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio para nós, quando a gente chega aqui para a meditação e sempre ao redor da mensagem, da palavra. Não há nada mais edificante, poderoso, cheio de graça, cheio de virtude, do que a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. A verdade sendo estabelecida por cada escritura. Veja, homens santos, inspirados por Deus. Veja, esses homens profetizaram. Nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Quando a gente pode alinhar a mensagem à Bíblia, a gente percebe que tudo está em conexão e que a mensagem não é ideia de um homem, era um plano que estava na mente de Deus para ser estabelecido aqui no tempo do fim. E temos uma poderosa bênção quando essa palavra é aplicada em nosso coração. E nós somos então dominados, governados por essa grande verdade. E a mensagem ela não pode ser entendida pela mente humana. Eles confundem ela, eles tentam diminuí-la, compará-la com livros profanos e com todo tipo de pregação denominacional. Eles são tão cegos que eles não conseguem fazer a diferença entre os redimidos e os salvos, entre os predestinados e aqueles que vão alcançar a salvação comum. Veja, a salvação comum é para todo aquele que aceita o sacrifício do Calvário, que vive uma vida limpa e correta de acordo com as Escrituras, mas somente o predestinado, somente aquele que é preordenado, é aquele que pode captar a palavra que está escondida atrás do véu. Os demais não podem entrar, eles ficam aqui fora, eles vão até o sangue, até o altar onde o sacrifício é imolado, vão até na bacia de lavar. Alguns entram no segundo átrio, onde estão os castiçais, mas somente os redimidos é que entram no terceiro lugar, no Santíssimo, lá naquele quartinho pequeno, lá onde está a glória da Shekinah, lá onde está a palavra, atrás do véu, o maná escondido, lá onde estava o poder vivificador da vara, que reverdeceu e produziu fruto. Veja, lá era onde descia a glória da Shekinah entre os querubins, onde estava o propiciatório, ele encontrava sangue, e ali então entrava um homem, uma vez no ano, no dia 10 do mês 7. Não é sem razão que essa mensagem está localizada em Apocalipse 10, verso 7, para aqueles que já foram além dos castiçais. Os castiçais, ali no segundo átrio, estão representando as 7 eras. Veja, e o véu mostrava que o caminho não estava aberto ainda, para ir além do véu. Mas quando Jesus paga o preço do Calvário, o véu é rasgado de alto a baixo. Mas não são todos que podem entrar lá atrás. Eles esbarram no homem, não podem ir além do véu e ver o que estava atrás daquela pele humana, o maná escondido, a palavra manifestada, feita carne, a luz do entardecer. Haverá luz do entardecer, diz a Bíblia. Por isso eu prego uma mensagem muito importante intitulada "Há um homem aqui que pode acender a luz". Veja, e temos meditado sobre Mateus 4 com Isaías 9 e vamos conectar isso com João 1 para ver a grande verdade do benefício da luz do entardecer. O que faria luz aqui no tempo do fim? Veja, havia sementes sobre a terra, aguardando que a luz brilhasse, a luz do entardecer, para manifestar as sementes eleitas. Veja, a luz não veio para a rocha, a luz veio para a semente eleita. E a luz é a palavra de Deus feita carne. Que privilégio! Então, o que está fazendo Jesus aqui no tempo do fim? Em sua descida, com a peruca branca, com um livro na mão. Ele veio estabelecer o reino messiânico. Aquela pedra com os 7 olhos que Zacarias viu, que veio clamando graça, graça a ela. Essa pedra é Cristo. 7 olhos, 7 mensagens, 7 vozes, 7 trovões. O poder da palavra falada, manifestada. Veja, que coisa tremenda. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus, veja, ele estava no princípio com Deus, lá em Gênesis. Todas as coisas foram feitas por ele.
Pelo quê? Pela palavra falada. E sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que você vê e o que você não vê, mundo visível e invisível, tudo, sem exceção de nada, é obra do haja, da palavra manifestada. Por que foi necessário que a luz brilhasse aqui no tempo do fim? Aqui, a grande luz, na Galileia dos gentios. O que ele está fazendo? Trazendo a nova criação. Trazendo aqueles filhos pré-ordenados. Se ele é o princípio, quem é o segundo? Quem é o terceiro? E quem é o quarto? E se nada foi feito sem a palavra falada, se nada foi feito sem o verbo, então era necessário que o verbo aparecesse em cena, em carne, a palavra manifestada. Que coisa preciosa! Nele estava a vida. Aonde? No verbo. Veja, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa é a grande verdade. Por isso, Isaías, referindo-se a essa grande verdade, a Escritura se repete em Mateus 4, vejam, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Veja, com que propósito? O que foi ele fazer? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Aqui está uma grande escritura para os nossos dias, uma grande palavra. A Galileia das nações. O que viu a Galileia das nações? O que viu os gentios? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O que é a luz? A luz é a palavra falada. A luz, a palavra feita carne. Sem ela, nada foi feito. O que está ele fazendo? Estabelecendo o reino de Deus, o reino messiânico, porque sem ele o reino não pode ser estabelecido, porque se é um reino tem que haver um rei, e o rei se manifestou, se fez carne, tornou-se carne. E aqui no tempo do fim, esta palavra tem se cumprido. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos um pouquinho a Isaías para repetir essa escritura, é muito importante. Veja, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Veja, ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Os gentios eram desprezados, estavam sem Deus, longe da comunidade, longe das promessas, não tinham Deus, não tinham o Espírito Santo, de acordo com Efésios 2. Mas isso não ia durar para sempre. Deus tinha algo na parte de trás de sua mente, um mistério escondido. Cristo entre os gentios. Que escritura poderosa! Veja, nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu. Que grandeza! Enobreceu, nobre, porque veio estabelecer entre os gentios o reino messiânico. Veja, enobreceu junto a caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, além do Jordão. Veja, um tipo perfeito de Canaã, batismo com o Espírito Santo, além do Jordão. Veja, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região e sombra da morte resplandeceu a luz. O que é luz? A palavra manifestada. Veja o que diz o Morbanda sobre esse texto. Há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 79 a seguir. E Deus fez promessas para cada era e cada dia.
E quando a luz chega correta, veja, o dia, a hora, a mensagem, a estação, o povo, veja, e brilha sobre isto, produzirá bem exatamente o que a palavra disse. Porque ele é a luz e a vida. Que profecia gloriosa. Veja, primeiro, sem Deus, sem promessa, longe da comunidade, veja, sem o Espírito Santo, sem nada, mas no tempo do fim, enobrecida, Cristo entre os gentios, a sua noiva, a palavra manifestada no tempo do fim para produzir a nova criação debaixo do sétimo selo. 80 agora. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre essa palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida. Deus ainda declara vida, vida eterna. Ele declara a luz natural, traz a vida. A vida, veja, a nova criação. Tudo foi feito por ele. A vida somente vem pela luz. Então não poderia haver a nova criação aqui no tempo do fim. Veja, os filhos prometidos que deveriam aparecer em cena. Veja, a palavra manifestada ou feita carne. Por que o povo que habitava na região dos perdidos, lá das trevas, viu grande luz? Esse povo veria a palavra manifestada. E o que veio fazer a palavra? Trazer a nova criação, aqui no tempo do fim. Os filhos pré-ordenados. Veja, quando todas as promessas venham a ser na Bíblia, venham a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós, e Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Veja. 82. Note agora, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Como tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra, aí ela produzirá, veja, a semente produzirá a sua espécie. Veja, a semente produzirá a sua espécie. A palavra, trazida para dentro de um tipo correto de coração, há de se manifestar. Ela produzirá luz. Ela irromperá sobre isso, sobre a semente. Meu irmão, minha irmã, pense nisso, medite. A grandeza dessa mensagem é divina, é sobrenatural. Quando você tem a luz, quando Deus te abre o entendimento e faz isso chegar dentro do teu coração e você vê a Escritura manifestada. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.